É sempre uma honra estar aqui no Emmanuel para a gente conversar um pouquinho sobre o Evangelho, sobre as lições de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre os segredos do Pai Nosso, né? Como vocês sabem, o Pai Nosso, Jesus nos ensinou, estava lá no Sermão das Montanhas, no que ele foi falar o Sermão das Montanhas, entre as bem-aventuranças, ele nos ensinou como orar a Deus, né? E é interessante porque Jesus sempre se afastava para orar, em determinados momentos, em determinados locais, Jesus se afastava e fazia uma oração, né? E ele precisava disso? Deus precisava saber que ele estava orando? Não, não precisava. Porque em Mateus 6:8 diz que vosso Pai sabe tudo o que vais pedir. Deus já sabe o que a gente quer. Deus já sabe o que a gente precisa. Ele só precisa que a gente se manifeste. Enquanto eu não me manifesto, Deus está tranquilo. É a mesma coisa da gente, nós como os pais. Você sabe o que teu filho quer, você sabe o que ele precisa, você sabe o que ele vai pedir. Mas enquanto ele não pedir, deixa lá, está quieto, né? Às vezes é uma coisa cara, então deixa quieto que vai guardar um pouco de dinheiro para a gente. Mas ele sempre, assim como nós sabemos o que os nossos filhos querem, Deus sabe tudo o que a gente quer. Ele só precisa que a gente se manifeste, né? E a oração, o que é uma oração? A oração é o momento em que você vai estar adorando aquela divindade, Deus, né? Tentando se aproximar, se conectar com esse Deus. E onde está isso? No Livro dos Espíritos diz exatamente isso: adorar, aproximar e comunicar. Questão 659. E na proposição da prece, onde a gente vai fazer uma prece, a gente tem 3 proposições. A primeira é louvar. Vou engrandecer a Deus. A segunda seria pedir. Eu vou pedir alguma coisa para Deus. E a terceira, agradecer. Agradecer porque eu tenho, porque eu conquistei, porque o que Deus me deu. Então, na oração, grosso modo, a gente tem esses 3 pilares: louvar, agradecer e pedir. E aí, na questão 658 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte indagação: a prece agrada a Deus? E a resposta é sim, sempre agrada a Deus, principalmente quando é feita de coração. E o que é essa prece de coração que o próprio Livro dos Espíritos nos traz? Que ele prefere que a prece seja feita aquela do seu íntimo do que aquela em que você está lendo alguma coisa. Não que as preces lidas não sejam menos importantes. O próprio Evangelho nos traz uma coletânea de preces. No final do Evangelho, traz uma coletânea de preces em que podemos nos usufruir delas sempre tivermos dificuldade em nos expressar, sempre que quisermos fazer alguma prece em especial para um determinado grupo, para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão ansiosos, para aqueles que estão necessitados. Tem uma coletânea de preces. Nada impede. Só que a Deus agrada a prece que vem de você, né? Na coletividade, procuramos fazer a prece comum, a prece lida. Mas você no seu íntimo, na sua casa, na sua reclusão, procure fazer a prece sua, não aquela prece mecânica. E é isso que agrada a Deus.
Pois bem, então vamos voltar ao que é o tema nosso, que é os segredos do Pai Nosso. Porque Jesus, veio nos fornecer uma outra roupagem de oração. E Ele veio nos propor um modelo, né? Engraçado que todo mundo entende que o Pai Nosso é a oração que devemos orar, tanto que nós oramos no outro salão ali, ao começo e ao término de alguns trabalhos, mas o Pai Nosso é um modelo que Jesus nos deu, assim como a gente vê em Lucas 11, que os discípulos perguntam: Mestre, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os seus discípulos. Então, João ensinou para eles como orar, mas a gente não tem uma oração de João. E Cristo nos ensinou a orar e a gente utiliza essa oração de Cristo quando queremos nos comunicar com Deus. Então não é uma coisa rígida, taxativa. Eles pediram para que Ele ensinasse, e o Pai Nosso é um modelo de oração, onde Ele ensina louvar, pedir e agradecer, né? E o Pai Nosso, ele tem, se a gente pensar, ele tem 7 partes. As 3 primeiras partes são a questões espirituais, voltadas a Deus. As outras 4 partes são as coisas materiais, ou terrenas, né? Ou humanas, que é voltadas para nós. E aí é interessante que depois que eu estudei isso aqui, a primeira vez que eu vi, eu comecei a ver o Pai Nosso de uma forma diferente. Porque a gente sempre ouve o Pai Nosso mecanicamente, faz mecanicamente, por mais que seja do coração, acaba sendo uma coisa mecânica que desde sempre fizemos. Mas depois que eu dei uma estudada nisso, eu comecei a ver uma questão diferente, né? Porque Jesus, ele quebra um paradigma que existia com o modelo hebraico, o modelo dos judeus antigamente, né? Porque o modelo de Deus dos hebreus, dos judeus, era um ser inalcançável, inatingível, um ser superior, um ser que tudo sabe, tudo vê e vai nos punir. A questão é essa. Então, eu tenho que ter reverência para esse Deus, que era o que os judeus tinham. Jesus já começa quebrando esse paradigma. Eu não falo: ó meu Deus, Criador do céu, da terra, dignidade máxima. Não, Jesus começa falando assim: orem assim, Pai, pronto. Primeira palavra que Jesus fala é Pai. E quando ele fala Pai, ele quebra aquele Deus antigo. Ele traz esse Deus para perto de mim. Porque Pai é uma pessoa próxima. Eu não chego com meu pai, vou conversar com ele, vou falar assim: ó meu grande provedor desta casa, que está aqui para nos ajudar, nos prover, nos guardar. Não, meu Deus do céu. Eu converso com meu pai, assim: pai, chega aqui, senta aqui, vamos tomar um negócio aqui. Vamos conversar aqui que eu estou precisando falar um negócio com você. Estou precisando de um conselho. Obrigado por tudo que você está ajudando na faculdade, tá? Mas olha, precisamos falar com você. É uma coisa íntima, gente. Deus criou-nos. Somos filhos dele. Então, se eu sou filho, eu converso com ele como pai. Deus, Pai Todo-Poderoso. Não, pai. Conversa com Deus como seu pai. Deus, seguinte. Hoje eu não estou legal. Não estou legal. Eu não sei o que o senhor está querendo mostrar para mim. Mas o dia de hoje foi pesado. Foi pesado. Eu não sei se eu botou alguém para me ajudar, ou se botou alguém para me ensinar, mas eu não estou aguentando. Então, a conversa, isso é uma oração. Essa forma de falar é uma oração. É a tua oração.
É a forma como você fala com Deus. Não tem um livro escrito da forma como eu vou falar com Ele, né? Eu tenho que falar com Deus da forma como é me tocada no coração, né? Então, Pai, né, é diferente do que estava no Antigo Testamento. Eu trouxe aqui uma parte escrita para a gente poder ver, averiguar qual era o Deus dos hebreus, dos judeus, antes de Jesus, né? Só uns exemplos, que na Bíblia você vai ver repleto esse tipo de coisas. Em Números, por exemplo, de 25, 16 a 18, é um Deus que proclama o ódio. Porque diz assim: o Senhor disse a Moisés: tratem os midianos como inimigo e matem-nos. Olha que loucura! Deus está mandando você matar os seus inimigos, mas Deus vai mandar você matar o irmão? Deus vai mandar matar os filhos dele? Porque para eles, será que Deus que existia era só o Deus dos judeus? Dos outros lá não foram criados? É filho sem pai e sem mãe? Em Deuteronômio diz assim: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente que vos falo, vocês e todas essas maldições cairão sobre vocês e o atingirão. Então eu estou mandando pragas. Ou você me obedece, ou você vai sofrer. Em Êxodo dizia assim, ele mandou um anjo, Deus mandou um anjo à frente para te ajudar. Mas, se ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Ou seja, colocando irmão contra irmão. E por último, em Jeremias é legal, esse aqui eu gostei muito, que fala assim: assim diz o Senhor, está escrito, depois você vai lá ver. Assim diz o Senhor: estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Olha só, Deus tem sentimentos malíficos. Eu não estou gostando do que vocês estão fazendo, então estou preparando uma desgraça e eu vou fazer isso com vocês. Convertam-se e saiam do mau procedimento, senão vocês vão sofrer. A gente tem que entender que do Êxodo em diante era um outro tipo de espírito. Éramos espíritos que precisávamos de obediência. Era o espírito que precisávamos sofrer ou imaginar que sofreríamos determinadas sequelas se não seguissem a trilha de Deus. Moisés precisou disso naquela época. Só que quando veio Jesus, aquilo tudo caiu por terra. Quando Jesus aqui na terra esteve, tudo daquilo que tinha, já tinha superado. Já tínhamos uma capacidade evolutiva melhor para entender que Deus não é o dono do barraco, mas Ele é o meu Pai. Ele não é o dono de tudo, que pode fazer o que quer ou o que não quer. Ele é o Pai de todos. Então, Jesus veio para dar esse tipo de informação. Aquele Deus que Moisés ensinou foi necessário em virtude da necessidade de unir-vos, porque vocês ainda estavam muito na infância do Espírito, então precisavam de orientação, precisavam de regras. Agora comigo não. Agora vocês já entendem que Deus é próximo, está aqui de você. Então Jesus começa falando: Pai. Pai de quem? Nosso. Nosso quem? Hebreu? Não. Nosso judeu? Não. Nosso romano? Sim. Nosso samaritano? Sim. Nosso grego? Sim. Nosso israelita? Sim. Pai de todo mundo, né? Ele é de todos, ele não é só dos hebreus. Como é que você vai conceber que um ser supremo vai criar um monte de criaturas
vai colocar um monte de espíritos num planeta Terra, mas eu vou ser pai só desses. Os outros, não. Ou vocês seguem a minha cartilha, ou não. Ou vocês são judeus, ou não. Pai é de todo mundo. Pai é nosso, né? Esse negócio de religião, quem fez foi a gente, seres humanos. Porque segregamos-nos, não conseguimos ainda relacionar e entender com outros pares, com outros irmãos que pensam diferente da gente. Você acha que lá na Índia, porque não tem Jesus Cristo lá, não foi Deus que criou? Maomé não é Jesus, então não é de Deus? Krishna, as religiões antigas que adoravam deuses, adoravam rochas, adoravam a natureza, não foi decorrente de Deus? O sentimento de Deus está incluso dentro de nós, né? Não importa a quem a gente reverencia, né? Então Deus é Pai de todos nós, não importa aonde estamos. Religião foi uma coisa que os homens criaram para se segregarem. A partir do momento que aprendermos a tratar bem aquele que pensa diferente de mim, já estou seguindo um dos 2 mandamentos que Jesus nos ensinou: amar ao ser superior sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, independente da religião que ele tem. Então ele fala, Pai Nosso está onde? Está no céu. Mas por que está no céu? Na verdade, Pai Nosso está em tudo quanto é lugar. Como eu falei, está dentro de nós, né? Mas está no céu para abranger a todo mundo. Está no céu porque está fora dos templos, né? Não é o Pai Nosso que está aqui no centro espírita, não está lá na igreja, não está lá no templo, não. O Pai Nosso está aonde você estiver. Se eu estou lá na natureza, se eu estou lá no centro da cidade, se eu estou na roça, o Pai Nosso está comigo. Então, não existe essa questão, eu vou à igreja para orar para Deus. Não, meu querido. Você vai, se quiser, para um local tranquilo, de preferência que não tenha barulho, para você se concentrar e fazer a sua conversa. A sua oração é uma conversa com o Pai. Não precisa, aqui em casa está um inferno, eu vou lá na igreja, eu vou lá no templo, eu vou lá no centro espírita. Não precisa. Você é a sua igreja. Deus está onde você estiver. Então, Pai Nosso que estás nos céus. Então, quando eu falei que as 3 primeiras informações é de caráter espiritual, a primeira delas é essa, quando a gente fala, santificado seja o vosso nome, né? Eu estou fazendo uma saudação de respeito. Eu estou sendo respeitoso por aquele ser que me criou, né? Santificado seja o vosso nome. É a mesma coisa como você fala com o teu pai, com tua mãe. Senhor, senhora, tudo bem? Se eu faltar com respeito com meu pai, com minha mãe, meu pai e minha mãe não vão sofrer consequências, mas eu sim. Consequências dos meus atos. Ação e reação, causa e consequência. Se eu faltar com respeito com Deus, Deus não tem sentimentos de raiva, de ira, como se pensava antigamente. Mas eu vou sofrer as consequências dessa ira. Então a primeira coisa que eu faço espiritualmente é louvar, né? Santificado seja o vosso nome, né? Venha a nós o teu reino, também outro caráter espiritual. Mas que reino que é esse? É o reino de paz. É o reino de seres perfeitos, seres puros. É o reino de Deus que a gente almeja ter aqui na terra, né? Então, que venha, quando for possível, Senhor, o teu reino aqui na terra, né?
Eu sei que eu não posso agora, mas quando possível eu quero ser reino. É a mesma coisa quando a mãe está limpando o chão da casa, o moleque está jogando bola lá fora, vai com aquele pé todo sujo. Assim, não entra aqui enquanto não limpar esses pés. Eu não gosto daquele moleque, não, ele é meu filho, eu gosto, eu amo junto, mas ele não está em condições, ele não está limpo, ele não está puro para entrar no meu reino, a cozinha, a sala, que está limpa. Então volta lá, se limpa e aí você vem. É isso que Deus está querendo falar para a gente. Se limpe, se purifique. E assim, quando você estiver limpo e purificado, venha a nós o seu reino, o reino de Deus vai vir para nós. E a outra questão espiritual é que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É aquilo que eu peço. Jesus até falou na cruz, né? Pai, afasta-se de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, às vezes, eu me peco, pensando assim, poxa, eu queria tanto isso, eu queria aquilo, eu não estou satisfeito com isso, mas Deus, entendo que a tua vontade é superior à minha, porque o que o Senhor está me indicando pode ser uma aprovação, pode ser um teste, pode ser uma necessidade. Então me dá força, que seja feita a sua vontade, mas me dá força, porque eu estou me sentindo fraco. Então nessa oração você vai pedir alguma coisa de caráter espiritual, né? Daí em diante, os nossos pedidos já passam a ser materiais, já passam a ser terrenos, já passam a ser humanos. E quando que é? É quando eu falo, o pão nosso de cada dia que dá-me hoje. Que pão que é esse? É o pão físico, o alimentar, é o pão saúde para a minha vida, é o pão trabalho, condições para eu poder trabalhar, e é também o pão espiritual. Me dá esse pão espiritual, me dá essa condição de entender o que é o outro, o que Jesus quis nos ensinar, me dá condições de ter bondade, de ter caridade, de ter amor ao próximo. O pão nosso de cada dia é não só o de caráter material, mas principalmente aquele de caráter espiritual, em que eu vou me purificando, me lapidando, me conduzindo para e passo para um espírito melhor, desde quando cheguei aqui na terra. Então me dá esse pão, me dá essa oportunidade, me dá essa amostra de que eu vou ter essa condição. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas. Quando ele fala perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Então aqui é outra questão humana e é onde eu estou botando condições para mim mesmo. Deus, perdoe o meu pecado, perdoe o que eu ofendi, perdoe o que eu fiz para o outro, mas também perdoe na medida que eu perdoo o que o outro fez para mim. Uma via de mão dupla, né? Perdoe o que eu fiz por outro, assim como eu de coração perdoo o mal que eu tenha feito para um terceiro. Então aqui é uma condição que eu estou falando para Deus, olha, eu quero ser perdoado. O que eu fiz não foi legal, né? Mas eu também, em contrapartida, vou perdoar de coração, não é falar de boca para fora. Vou perdoar de coração o que o outro fez para mim. Então, na oração, Senhor, perdoe-me, mas também eu vou garantir que eu vou me perdoar o outro que tenha feito para mim. E continuamos o próximo item material, o próximo item humano é: não deixeis cair em tentação. Que tipo de tentação são essas? A tentação de encarnado, que é o outro que está me atentando, que é os bens que estão me incomodando, que é a gula, que é a ganância, que é a raiva, que é a ira, e também a tentação espiritual,
aquele que está ao meu lado, que está me incomodando, né? Que está me fazendo forçar a fazer alguma coisa errada. Então não me deixe cair em tentação física, material e espiritual, porque sou um espírito falho, sou um espírito ainda em crescimento, sou um espírito que precisa de orientação. Então me ajude, Deus, me ajude nesse ponto, né? Mas a última questão humana, mas livrai-nos do mal. Que mal que é esse? É o mal do outro? Não, é o mal meu. É o mal que está dentro da minha consciência. É o mal que está dentro de mim, né? É o mal que involuntariamente pensamos. Às vezes você não quer pensar em coisas ruins, mas você pensa. Aí você para e pensa: Jesus, Deus, livrai-nos do mal. Livrai-me desse mal que está me atormentando. Livrai-me dessa angústia que está comigo. Livrai-me dessa ira que não é minha, que está me atormentando, mas não sou eu. Livrai-nos do mal. E por fim, amém. O que é amém? Amém é a assinatura final, é eu concordar com tudo que eu estou falando, né? Amém é assim seja. Que assim seja, Pai. Que tudo que eu falei para você é verdade, é de coração. Que assim seja, Pai. Amém. De todas essas informações. Então, este modelo, Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, né, é um modelo de oração que precisamos pensar toda vez que vamos orar. Agora, a gente for orar uma próxima vez, você vai entender o que é o Pai, o que é o nosso, e aquele que está no céu, e como o santo é aquele nome, né? Então, Pai, converse com Ele, converse com o Pai, informalmente, em qualquer lugar, não em um templo, de preferência, como falei, um local tranquilo, para sua mente estar desanuviada. Mas converse, porque Ele é Pai. E eu converse como se Pai fosse. A oração, nesse ponto, individual, pessoal, ela não precisa seguir regras. O que ela precisa ser de coração. E para finalizar, eu vou falar a oração aqui do Pai Nosso, que Emmanuel ditou para Chico Xavier, que é bem parecida com isso que a gente falou, que é bem parecida com o Pai Nosso, que ele tem apenas algumas nuances que são mais esclarecidas. E o Manuel, ele fala assim: nosso Pai, ele já inverteu, Pai Nosso, nosso Pai, que está em toda parte, não está no céu. Ele não está no mundo espiritual, ele também está no mundo material. Nosso Pai, que está em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Ele não falou no louvor dos cristãos, dos evangélicos, dos muçulmanos, todas as criaturas. Venha a nós o teu reino. Que reino? Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria, que é o que a gente precisa, né? Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos. Então, eu estou entendendo que eu quero alguma coisa, mas eu vou entender de coração que a vontade de Deus é superior à minha, porque Ele tudo sabe e Ele sabe o que é bom para mim. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. Porque o céu é uma coisa muito materializada que a gente aprende, né? Pai nosso que estás no céu. Não, Pai nosso que está no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira casa, né? Tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente nos dai hoje.
perdoe as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com o esquecimento de todo o mal. Olha só, não basta apenas só perdoar. Eu tenho que perdoar e esquecer o mal. Eu falo, não, você está perdoado, mas aquilo fica me maturando. Toda vez que eu vejo ele, me dá nervoso. Então, esquecimento do mal. Eu perdoo de coração. Eu perdoo você e amanhã eu estou te abraçando e tudo bem, e aquilo acabou. Né? Com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Então são as tentações que estão aqui na Terra, que estão vividamente e diariamente nos tentando. Estamos num planeta de provas e expiações e essas provas vão aparecendo. Livrai-nos do mal que ainda reside dentro de nós. Então, como somos criaturas imperfeitas, ainda temos mal dentro da gente. E vamos ter por um bom período até que consigamos entender que, como filhos de Deus, como criaturas que Deus sabe que um dia seremos puros, possamos entender que o mal não possa existir dentro de nós. Livrar-nos do mal que ainda reside dentro de nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Então, essa oração de Manuel é muito mais intimista, muito mais próximas do que a oração de Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, que também é magnífica, e que nos ensina que precisamos louvar, agradecer e também pedir. E se pedir, louvar e agradecer com coração, e se merecer, Deus com certeza vai nos atender. Que assim seja. Obrigado a todos.